hoje, na igreja chamada evangélica, três posições bastante divergentes, conflitantes acerca de divórcio e novo casamento. Os liberalistas são o primeiro grupo, eles dizem: o divórcio e recasamento são permitidos em toda e qualquer circunstância. O que importa é você estar feliz. Então, essa é a posição dos liberais dentro da igreja em relação a casamento. Cristãos, pessoas que se declaram Cristo como Senhor e Salvador, declaram que a Bíblia é sua regra de fé e prática, mas, infelizmente, eles têm essa posição em relação a casamento e divórcio. Eles têm e propagam essa ideia, ou demonstram essa ideia em suas ações, em suas atitudes, até em suas pregações. Eles dizem: o divórcio e o recasamento são permitidos em toda e qualquer situação, o que importa é você estar feliz. A segunda posição dos absolutistas, o segundo grupo, os absolutistas dizem: o divórcio e recasamento são proibidos em toda e qualquer circunstância, não há exceção. Então, esses são os absolutistas, né? Eles interpretam alguns textos, passagens da Bíblia, excluindo outros, e dizem que o divórcio e o recasamento são proibidos em toda e qualquer circunstância, talvez a exceção de apenas o divórcio, permissão do divórcio por adultério de um dos cônjuges, mas mesmo a parte fiel, no caso de imoralidade sexual, não pode se casar de novo. Então, eles são absolutistas, principalmente nessa questão do recasamento. Divórcio e recasamento são proibidos quase em toda circunstância, com exceção talvez de uma única, em relação a algumas pessoas, né, têm essa ideia. E não há exceções. O terceiro grupo, os excecionistas, eles dizem: o divórcio e recasamento são permitidos apenas na forma das exceções ou concessões feitas por Jesus e Paulo. Então, esse é um terceiro grupo quanto a divórcio dentro da igreja hoje. Os excecionistas dizem que o divórcio e recasamento são permitidos apenas na forma das exceções ou concessões feitas por Jesus e Paulo. Já citei alguns autores, mas vou citar agora alguns que eu não citei, porque não falei dos absolutistas. Principalmente, quem são os absolutistas quanto ao divórcio? No Brasil, os mais destacados que eu conheço são John Piper, Paulo Júnior e Marcos Granconato. Eu discordo terminantemente, não vejo base bíblica para as posições desses irmãos, desses homens de Deus, cristãos bíblicos, mas não vejo base bíblica para as posições deles acerca do divórcio. John Piper, Paulo Júnior, Marcos Granconato, deve ter alguns outros. Nos Estados Unidos, tem alguns que, inclusive, esses irmãos aqui são influenciados por eles, provavelmente. E alguns excecionistas, quanto ao divórcio, são Martinho Lutero, John Gill, João Calvino, John MacArthur Jr., John Stott, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Iago Martins, Walter McAllister e os 121 teólogos da Confissão de Fé de Westminster. 121 teólogos da Confissão de Fé de Westminster. Essa confissão foi elaborada, foi escrita, foi composta durante 5 anos e meio, de 1643 a 1649. 5 anos e meio, eles trabalharam na composição da Confissão de Fé de Westminster, trabalho de 121 teólogos, presbiterianos, calvinistas, puritanos. E, irmãos, você sabe, dentro da posição excecionista, e quando eu cito esses autores aqui, se você pensar que eu estou citando esses autores porque eu os considero inspirados ou infalíveis, você está muito enganado. Eu só estou citando esses autores
para que você saiba que eu não sou o único que tem essas posições que eu estou ensinando para você. Primeiro, eu não sou o único. Segundo, eu não estou te ensinando nada novo na história da humanidade. Então, a razão que eu cito esses autores é que eu não sou o único a defender a posição que eu estou ensinando para a igreja aqui. Segundo, não estou ensinando nada novo. Homens de Deus, a grande maioria dos teólogos e homens de Deus na história da igreja reformada ensinaram isso e ensinam isso hoje, a grande maioria. Então, preste bem atenção. A minha convicção é que os excessionistas representam a verdade completa e o equilíbrio bíblico quanto a esse tema de divórcio e novo casamento. Os excessionistas representam a verdade completa e o equilíbrio bíblico em relação à questão de divórcio e novo casamento. Nós veremos agora dois princípios, presta atenção, dois princípios que expressam essa verdade e esse equilíbrio. Primeiro, fale comigo. A Escritura interpreta a Escritura. Os textos absolutos sobre casamento, divórcio, devem ser lidos com a inclusão das exceções. Esse é um princípio bíblico fundamental. E quando esse é um princípio de interpretação bíblica, a Escritura interpreta a Escritura. A Escritura explica, a Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia complementa a Bíblia. A Escritura explica a Escritura, interpreta a Escritura. Quando esse princípio de interpretação bíblica fundamental é ignorado, nós temos interpretações equivocadas de certos textos bíblicos. Eu tenho que pegar um texto bíblico aqui, e a verdade que eu acho que ele está ensinando, eu tenho que me perguntar se toda a Escritura corrobora essa verdade, se toda a Escritura ensina a mesma coisa. Eu não posso pegar um texto bíblico e dizer, ó, esse texto está dizendo isso. Ok, pode até ser que esteja dizendo à primeira vista, ou em princípio. O texto pode estar dizendo o que eu acho que está dizendo, ou o que ele verdadeiramente esteja dizendo. Mas será que não tem outros textos bíblicos sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto, que vão complementar, ou que vão aperfeiçoar, aprofundar e ampliar, ou até modificar a verdade que eu acho que eu vi nesse texto? Então, a Escritura interpreta o princípio básico de interpretação ou de hermenêutica bíblica. A Bíblia explica a Bíblia. Então, nesse caso, aplicando esse princípio a esse caso de divórcio e casamento, presta atenção. Os textos absolutos sobre casamento ou divórcio devem ser lidos com a inclusão das exceções. E quando eu digo textos absolutos, eu estou falando, me referindo àqueles textos sobre o assunto, que parecem não admitir, ou que não admitem em si mesmos, né? Esses textos absolutos, eu digo que eles são absolutos porque eles não admitem em si mesmos nenhuma forma de divórcio. Eles parecem proibir qualquer tipo de divórcio em qualquer tipo de circunstância. Esses são os textos chamados absolutos quanto a esse tema. Vamos ver, esses textos são quais? Quais são os textos absolutos? Leia comigo. Primeiro texto absoluto sobre esse tema é Romanos 7, 2 a 3. Todos juntos? A mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. O que Paulo está querendo dizer? Olha, a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Ela não pode se separar do marido enquanto o marido estiver vivo, a não ser que. E nós vamos ver o que é esse a não ser que. Continuando, 1 Coríntios 7, 10 a 11. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do seu marido, lógico. Deus está falando para a Érica aqui, Érica, você está proibida de se separar do Beto. É a lei de Deus, é o ideal de Deus, é a determinação de Deus lá na criação, lá em Gênesis 2. E que Jesus reafirmou em Mateus 19. Érica, você está proibida de se separar do Beto.
E o Beto está proibido de se apartar da sua mulher. E que o marido não se aparte de sua mulher. Então, vamos supor que a Érica queira separar. Aí nós vamos ver por que ela quer separar. E vamos verificar toda a Escritura para ver se a Érica não vai estar desobedecendo esse versículo na sua disposição e decisão de separar. Será que ela não está quebrando esse mandamento aqui? Essa palavra de Deus através de Paulo? É isso que nós vamos verificar. Que a Bíblia diz que a mulher não se separe, que o marido não se separe. Essa é a ordem. Esse é o princípio. E tem que ser levado a sério, rigorosamente a sério. Né? Agora, o outro texto absoluto, 1 Coríntios 7, 39, juntos. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Está? Porque Deus determinou isso na criação. É a lei. E Deus odeia o divórcio. É a lei. Contudo, se falecer o marido, fica livre. Com quem quiser, mas somente no Senhor. Outro princípio bíblico. Se você é cristão, você não pode casar com incrédulo, com não cristão. Então, preste atenção, irmãos. Esses versos refletem a lei e o ideal de Deus quanto ao casamento. Mas eles não são toda a palavra de Deus quanto ao casamento e divórcio. Toda a palavra de Deus inclui as exceções. Toda a palavra de Deus inclui as exceções. Quais são as exceções? Vamos vê-las agora. Mateus 19, 9. Juntos. Eu, porém, vos digo, quem repudiar ou se divorciar da sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Jesus está dando a primeira exceção. No caso de imoralidade sexual, o marido ou a esposa tem a permissão, tem a liberdade de se divorciar e casar com outra pessoa. É isso que Jesus está dizendo, e nós vimos domingo passado. Você pode pegar a folha que eu te passei sobre isso. 1 Coríntios 7, 15. O outro texto da exceção, juntos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Então, presta atenção. Para nós ficarmos com toda a palavra de Deus quanto ao divórcio e recasamento, nós temos que ler os textos absolutos com o acréscimo das exceções. Então, a leitura completa e correta é a seguinte. Qual é a leitura completa e correta desses textos absolutos com as exceções? Com o acréscimo das exceções. Vamos lá, Romanos 7, 2 a 3. Agora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, ou cometer infidelidade sexual, ou abandono do casamento, desobrigada ficará a esposa da lei conjugal, podendo se divorciar e se casar de novo, se assim desejar. Ninguém vai obrigar qualquer pessoa divorciada, segundo as permissões bíblicas, a se casar de novo, nem a ficar sozinha. Ninguém vai obrigar. Se ela não quer casar de novo, não case. Se ela quer casar de novo, nós não podemos proibir, porque tem as exceções. Então a pessoa tem que ter o quê? A liberdade. Dentro da permissão de Deus, de Cristo e do Espírito Santo através do apóstolo Paulo. Se ela quiser casar de novo, se case. Se não quiser, fique sozinha. Ela tem a permissão e, portanto, tem a liberdade de fazer uma coisa ou outra. Até de não se divorciar, como a gente vai ver. Ela tem a liberdade de não se divorciar. Em qualquer circunstância, ela pode falar, eu não me divorcio. Eu não quero e não vou fazer isso. É a liberdade dela usar as permissões ou não usar. Ficar sozinha ou não ficar. Casar de novo ou não casar. Temos que respeitar o que a Bíblia diz para essas pessoas e pronto. Eu não posso impor nada para ela, nem a igreja, nem o conselho da igreja. Desde que ela esteja dentro das exceções bíblicas, dos absolutos e das exceções. Se ela estiver dentro disso, beleza. 1 Coríntios 7, 10 a 11 com as exceções. Vamos ver. Ora, aos casados ordeno não eu,
mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, a não ser que ele cometa infidelidade sexual ou abandono do casamento, e que o marido não se aparte de sua mulher, a não ser pelas mesmas razões. 1 Coríntios 7, 39, com as exceções agora. Vamos lá? A mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo, se falecer o marido, ou se ele cometer infidelidade sexual ou abandono do casamento, a esposa fica livre, falei de liberdade, livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Além disso, preste atenção, deve-se lembrar que em caso de infidelidade, a parte fiel não tem apenas a opção da separação, mas também a do perdão, que é a primeira que deve ser cogitada. Ela tem a opção da separação, mas ela também tem o incentivo e a solicitação de Deus para perdoar. Só que eu não vou obrigá-la a perdoar se ela não quiser fazer isso. Eu não vou exigir e nem discipliná-la na igreja se ela não perdoar o marido que foi infiel a ela sexualmente ou que a abandonou. E se ela não quiser ficar sozinha, que não fique, que se case de novo, em qualquer uma das circunstâncias. Eu não vou obrigá-la, o conselho não vai, a igreja não pode fazer isso, porque senão a igreja está indo contra a palavra de Deus. Então, irmãos, essa é a palavra completa de Deus sobre casamento, divórcio e recasamento. Portanto, qual é a consequência lógica desse primeiro princípio? Consequência lógica. Leia comigo. Os intérpretes que aplicam Romanos 7, 2, 3 e 1 Coríntios 7, 10, 11 e 39 de modo absoluto, como proibição para o divórcio ou recasamento, são espiritualmente mais exigentes do que Jesus e Paulo. Eles estão sendo o quê? Mais exigentes do que Jesus e Paulo. Porque eles... quem são os autores das exceções? Jesus e Paulo. Mas esses irmãos ignoram as exceções dadas por Jesus e Paulo. Eles estão sendo mais exigentes. Quem não reconhece as exceções nesse assunto, quem não reconhece as exceções dadas por Jesus e Paulo, inconscientemente, eu creio, inconscientemente, tenta ser mais justo e exigente do que o Filho de Deus, do que o apóstolo inspirado por Deus. Nós estamos tentando ser mais espirituais do que eles, mais exigentes do que eles e mais justos do que eles. Porque divórcio, novo casamento, nem nas exceções. Jesus deu as exceções, mas nem nas exceções. Então nós somos mais justos, nós somos mais exigentes, nós somos mais espirituais. É o que fica parecendo que a gente está tentando ser nessas questões. Portanto, estabelecido esse primeiro princípio, vamos para o segundo. Todos juntos. A exceção feita pelo apóstolo Paulo é irrestrita, abrange divórcio e novo casamento. A exceção, é isso que nós vamos mostrar hoje. A exceção feita pelo apóstolo Paulo é irrestrita. Abrange o quê? Divórcio, presta atenção no E novo casamento. Presta atenção agora, qual é o ensino de Paulo em 1 Coríntios 7, 12 a 16. Eu vou só te passar as ideias básicas fundamentais. Não vou fazer uma exposição de detalhes do texto, mas as ideias básicas fundamentais desse texto de Paulo acerca do cristão que se converteu e o seu cônjuge permaneceu incrédulo. Primeiro, leia comigo ali. O que Paulo ensina nessa passagem? Número 1. O cônjuge incrédulo e seus filhos são santificados, isto é, abençoados, beneficiados de várias formas no convívio do cônjuge cristão. Verso 14. Em consequência disso, número 2, o casamento de um cristão com um não cristão não é ilegítimo, profano ou pecaminoso. Verso 14. Em consequência desses dois primeiros pontos, terceiro, o cônjuge crente não deve tomar a iniciativa de se divorciar do marido ou esposa pelo fato de ele e ela
não ser crente. O casamento não é profano, não é impuro, não é ilegítimo, por fato de ser um cristão e um incrédulo. Pelo contrário, o cônjuge incrédulo e os filhos são santificados. Não regenerados, convertidos, salvos. Não quer dizer isso. Paulo não está falando isso. Eles são muito abençoados, muito beneficiados. Por quê? Porque o cônjuge cristão, ele está dentro da aliança com Deus. E Deus, ao abençoar aquele que está em aliança com ele, abençoa os que estão ligados a ele. Mesmo os incrédulos estão ligados a ele. Então Paulo estava falando, não, eles são santificados. São beneficiados, são abençoados. E essa é uma razão que a esposa não deve se separar do cônjuge incrédulo pelo fato de ele ser incrédulo. Versos 12 e 13. Número 4. Crente deve fazer esforço sincero no sentido de ganhar para Cristo o seu companheiro descrente. Versos 12 e 13. Já que vai continuar, é óbvio, né? Já que é para continuar com o incrédulo, é óbvio que ele tem que orar, jejuar, dar bom testemunho, né? E nas oportunidades apresentar o evangelho para o seu cônjuge incrédulo, visando a conversão dele a Cristo, buscando a conversão dele a Cristo. Pedro deixa isso claro em 1 Pedro 3, 1 e 2. Quinto lugar, se o crente, se o incrédulo insiste em se divorciar, o crente não peca, nem erra em lhe conceder o divórcio. Paulo diz no verso 15 e 6, juntos, o incrédulo não é somente quem não confessa Cristo. Eu quero destacar isso porque a gente pode esquecer desse fator, né? O incrédulo não é somente quem é também aquele que confessa Cristo, mas negligencia a sua família. Negligencia a sua... Olha o texto. 1 Coríntios 5:8, todos juntos. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, qual é o incrédulo pior? É aquele que se declara incrédulo, que vive com prazer e alegria no pecado, no mundo e no diabo? Ou é aquele que está dentro da igreja, confessa Cristo, toma santa ceia, é batizado, mas ele negligencia a esposa, os filhos, ou o marido, os filhos, os pais? Quem é o pior incrédulo? É este crente. Ele é pior do que aquele incrédulo, que não tem nada a ver com Cristo, com a igreja. É isso que a Bíblia está falando. E é por isso que eu disse aqui, que no caso do incrédulo que abandona de formas, não a partida apenas, mas que abandona de outras formas, está incluso, recai nessa exceção do apóstolo Paulo. Não abandona no sentido de ir embora, de largar a família, seria até melhor do que ficar ali torturando, bate na esposa, não quer parar, agride a esposa verbal, psicologicamente, e não quer se tratar, não quer parar, é dependente químico, que não quer se tratar, não quer mudar de vida. A pessoa declara que é cristã, mas não é. É pior do que o incrédulo. Então, recai nessa exceção aqui do apóstolo Paulo. E, portanto, sétimo lugar, juntos, que é vítima da partida ou abandono do cônjuge incrédulo, tem a liberdade cristã e espiritual. Olha o que eu estou falando. Liberdade cristã e espiritual de casar-se novamente. Este é o sentido pleno da frase. Não fica sujeito à servidão. A palavra servidão no grego é escravidão mesmo. Significa escravidão. Este é o sentido pleno da frase, não fica sujeito à servidão. A liberdade cristã e espiritual de se casar novamente. Isso pelas seguintes razões. Primeiro, fale comigo.
O abandono praticado pelo cônjuge incrédulo efetua uma real ruptura ou dissolução do laço conjugal. João Calvino pensa assim, escute aí, em tais circunstâncias o descrente ofende mais a Deus do que o seu cônjuge. Aquele descrente que abandona e que quer abandonar o incrédulo pelo fato dele abandonar o cristão, pelo fato dele ser cristão, não quer continuar vivendo com ele, no entender de João Calvino, ele ofende mais a Deus do que o seu cônjuge cristão. E ele continua, esta é uma razão especial que o vínculo primário e principal não é meramente desfeito, mas totalmente interrompido. Totalmente interrompido. Por tal motivo, Paulo desobriga o esposo fiel, que é rejeitado, e desobriga uma esposa que é rejeitada, embora não haja falta em sua conduta. O teólogo John Gill, posterior um pouco, um século ou dois depois de João Calvino, reformado também, ele disse assim, o abandono em tal caso é um rompimento do contrato matrimonial, uma dissolução do vínculo, e a pessoa abandonada pode casar-se legalmente outra vez. John MacArthur Jr., da Bíblia, John MacArthur, talvez você tenha ou conheça essa Bíblia, a Bíblia anotada dele. Ele diz, presta atenção nisso, quando o laço é rompido, por qualquer uma dessas maneiras, morte, adultério ou partida do descrente, o cristão fica livre para se casar com outro crente. Ao longo de toda a Escritura, sempre que uma separação legítima, permitida por Deus, ocorre, um outro casamento é aceito. Quando uma separação é permitida, o mesmo acontece com o novo casamento. Quando Deus permite uma separação, Ele está permitindo automaticamente um novo casamento. Isso faz todo sentido. Por quê? Querido, se o adultério desfaz o laço conjugal, por que o abandono não faria o mesmo? E Jesus disse que o adultério desfaz. E ainda, se no caso de imoralidade, Jesus permite o novo casamento, por que não no caso de abandono? Qual é a lógica de permitir um e proibir o outro, na outra situação? Segundo lugar, porque fica livre, não fica sujeito à servidão, significa liberdade de se casar de novo. Vamos falar juntos ali? Se a liberdade do cristão fosse apenas ficar livre do jugo desigual, a frase de Paulo padeceria de falta de sentido. Eu vou explicar com uma hipótese. Suponhamos que eu sou cristão e a minha esposa incrédula. Ela insiste em me abandonar. E me abandona. Quais são as consequências para mim? Primeiro, eu não tenho poder nem liberdade de escolha. Eu já não sou livre. Automaticamente eu não tenho poder nem liberdade de escolha. Ela quer separar, ela quer divorciar. Se ela não divorciar ainda embora, ela vai divorciar ali dentro de casa, vai ser pior. Segundo, eu sofro a rejeição e o abandono. Eu sofro a rejeição. Eu sofro o abandono. E terceiro, eu estou privado de um novo casamento. De que formas isso é libertação para mim? De que formas eu não estou ficando debaixo de servidão? Talvez você diga, não, mas você tem a liberdade de ficar sozinho o resto da vida. Mas e se eu não tenho o dom da solitude ou do celibato? Então, é uma coisa assim que você esvazia as palavras de Paulo. Você esvazia. Dizendo que não, você é livre para divorciar. Mas ali, como você é livre só para divorciar? Se é o outro que está divorciando, não tem nada a ver comigo. Que liberdade é essa que eu tenho? Terceiro, agora eu vou falar que não poder casar de novo é servidão. É servidão. Juntos, se o cônjuge abandonado está proibido de se casar novamente, ele fica de fato em servidão. Ele fica como? De fato em servidão.
Primeiro, porque ele permanece preso ao incrédulo que se foi. Ele permanece preso até o resto da vida. Se aparecer uma opção de uma irmã que muito espiritual na igreja querendo casar comigo, porque era uma opção maravilhosa para ela, né? Espero que os irmãos entendam que eu estou brincando. Mas talvez seja, né, Beto? Você não acha, Beto? Você tinha que achar isso, Beto. Quando que eu fui abandonado pela minha esposa? Deus a livre disso. Deus a livre. E me livre. Aí, uma irmã da igreja fiel a Deus, solteira ou viúva, quer se casar comigo. Eu não tenho o dom da solitude, já estou velho. E não, também é outra questão, né? Tem que se considerar. Eu não tenho o dom do celibato, nem da solitude. Minhas filhas estão para lá, cuidando dos seus maridos, cuidando dos seus netos. Eu tenho que continuar fazendo a obra do Senhor, enquanto Ele me der vida, me der saúde, me der energia. E eu não tenho dom de ficar sozinho, e não tenho dom de celibato também. Nenhum, nem outro. E a irmã é uma serva de Deus fiel, mas eu não posso casar. Tem que ficar até o dia final da minha vida, eu e ela, né? A não ser que ela ache outro. Mas isso, por quê? Por que não? Por quê? Por quê? Por quê? Por que não? Por que não? Terceiro, vamos juntos ali. Se o cônjuge abandonado está proibido de se casar novamente, ele fica de fato em servidão. Certo? Porque ele permanece preso ao incrédulo que se foi. E segundo, porque se ele não tem o dom de viver sozinho, ele fica sob um jugo emocional e sexual. Ele fica sob jugo emocional e sexual. É isso que eu acabei de falar. Tem uma irmã que a gente podia viver bem, o restante das nossas vidinhas pobres, né? A gente podia sustentar um ao outro, dar alguma alegria, alguma satisfação um para o outro, cuidar um do outro, zelar um do outro, né? Abençoar um ao outro de várias formas. Mas não, eu fico sob um jugo emocional e também sexual. Porque se eu ainda tiver algum vigor sexual, né? Então, acabou para você. Né? Então, Paulo, cuidado, nós temos que ter cuidado com as coisas. 4 lugares, juntos. Qual a razão que não fica sujeito à servidão? É liberdade para casar de novo. Vamos falar juntos? A proibição de novas núpcias parece uma pena injusta, porque o cônjuge cristão não foi responsável pelo fim do casamento. Não foi responsável pelo fim do casamento. Você está cuidando da sua esposa, cuidando do seu marido, cuidando dos seus filhos, buscando uma vida de santificação, né? Aí você descobre que seu cônjuge é incrédulo. Ele quer ir embora, quer largar você, quer casar com outra, quer viver na gandaia, ou então ele fica dentro de casa te horrorizando, te torturando, e a você e seus filhos. Mas você não é culpado por isso, mas você fica sofrendo uma pena por algo que você não é responsável. E quinto, a libertação significa uma promoção da paz, a qual Deus chamou seus filhos. Verso 15b. Irmãos, essa paz é o relacionamento harmônico que o cristão tem e pode ter mais e mais com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Um chamado a paz. Um relacionamento harmônico que nós cada dia mais devemos e podemos ter com Deus, com o próximo e com a gente mesmo. Mas se o cristão abandonado é proibido do novo casamento, ele está privado de uma paz que seria potencialmente muito melhor e maior do que a que ele pode ter sozinho. Sexto, a liberdade inclui a oportunidade de ter um cônjuge salvo ou cristão. Porque Paulo diz, como sabes, verso 16, né? Como sabes, marido, se salvará a tua esposa, como sabes, ó esposa, salvará teu marido. Essa é uma razão que ele diz, que deixa o camarada aí, ou deixa ela aí. Você não sabe
Talvez você quer ficar, não, porque ele vai se converter ainda, ela vai ainda se converter. Não, eu vou ficar lutando por isso a vida toda. Mas Paulo está dizendo, olha, havendo a implicação do que Paulo diz é essa. Como você não tem certeza se você vai ser um instrumento de Deus para a salvação, e se vai ocorrer a conversão do seu marido incrédulo, da sua esposa incrédula. Já que ele quer se separar, você tem a chance de ter a paz, a alegria, a satisfação muito maiores de ser casado de novo com um verdadeiro servo de Deus, uma verdadeira serva de Deus. O problema é se você, casar com um incrédulo. É o que acontece com alguns. Vem uma proposta e a pessoa já fica encantada. E aí, irmãos, se isso acontecer, aí você vai sofrer disciplina. Você não vai conseguir, você não vai fazer casamento aqui na igreja, você vai ser disciplinado pela igreja, pelo conselho da igreja. Não, porque a Bíblia é clara, o cristão não deve se casar com incrédulo. Mas, no caso aqui, que o incrédulo se vai, você fica... A liberdade também significa isso. A possibilidade de ter uma vida de muito mais bênçãos, alegrias, frutos, com um servo de Deus ou uma serva de Deus. Você não sabe se vai salvar, se vai acontecer conversão do seu marido ou esposa incrédulo. Mas se você casa com incrédulo, a coisa está garantida. Você casa com um cristão bíblico verdadeiro, a coisa está garantida. Então é uma libertação muito grande para o cristão nesse caso. 7, e último, juntos, a liberdade envolve uma maior proteção dos perigos de se viver solteiro sem ter dom para isso. A libertação envolve isso também. Uma maior proteção dos perigos de se viver solteiro sem ter dom para isso. O próprio Paulo, queridos, deixou claro que o casamento ou recasamento com um cristão é a opção prudente e preferível. Leia aí 1 Coríntios 7, 2, 7, 9b comigo. Juntos. Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada um é o seu próprio marido. 7. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. No verso 9, a parte B, ele diz, porque é melhor casar do que viver abrasado. E 1 Timóteo 5, 14 e 15. Veja o que Paulo diz. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois, com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Talvez você diga, mas pastor, ele está falando aqui de casar só os solteiros ou os viúvos. Agora, que justificativa tem para um divorciado, dentro das exceções bíblicas, não poder se casar de novo e ter essa proteção maior, essa proteção espiritual, moral, até física, maior dos perigos de uma vida solteira sem ter o dom da solitude ou do celibato. Qual a razão para essa pessoa também não estar incluída nessas palavras prudentes do apóstolo Paulo? Então, queridos, diante da dura realidade do pecado e de quem não provocou o divórcio, eu pergunto, é melhor proibir ou permitir o novo casamento? Melhor proibir ou permitir? O que é menos mal? O que é mais sensato? O que é mais prudente? Queridos, entre os extremos dos nossos corações, dos nossos dias, que Deus nos ajude a pensar e agir com equilíbrio que vem dele em todas as coisas.